Bem-vindos ao capítulo sobre os aspectos importantes para a prática pedagógica. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, o ambiente adequado para a criança com deficiência, como é a comunicação e como deve ser a afetividade em relação a essa criança. Bom, nós vamos iniciar falando do desenvolvimento psicomotor das crianças, para que a gente saiba as diferenças entre um desenvolvimento normal, padrão, e um desenvolvimento que foge desse padrão. Então, é muito importante a gente conhecer os aspectos desse desenvolvimento para ficarmos atentos às crianças a partir do nascimento para ver se elas estão dentro desse padrão. A pediatria sempre usou alguns marcos na vida da criança no que diz respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor. Até 3 meses ela tem que adquirir o controle da cabeça. Olhar à procura de um som que ela estiver ouvindo ou à procura de um objeto virando essa cabeça. Até os 6 meses tem que permanecer sentado, retinho, durinho, sem apoio. A criança tem que conseguir ficar em pé até os 9 meses, se apoiando, não importa que ela se apoie na cama, no sofá ou em algum objeto, mas ela tem que conseguir se levantar e andar aos 12 meses, tá? Logicamente, muitas crianças fogem desse padrão em relação a andar, né? Tem crianças que retardam mais os passos e nem por isso devem ser motivo de preocupação. Então, nós vamos ver nos próximos slides que hoje em dia ampliou-se um pouco mais essas características do desenvolvimento neuropsicomotor no que diz respeito à padronização desse desenvolvimento. Então, existem outros aspectos que a gente pode observar que não sejam esses 4 descritos aqui e que não sejam tão restritos assim, porque as crianças têm uns ritmos diferentes de fala, de andar, e nem por isso significa que ela está com algum problema neuropsicomotor. Vamos ao próximo slide, então, para ver como que se amplia esses aspectos a serem observados. Então, antes que a criança ande, que ela dê os passinhos de forma independente, existem outros aspectos importantes que devem ser observados nessa criança, tá? O esquema corporal, os 5 sentidos funcionando em harmonia, a audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato. O corpo está funcionando de maneira harmoniosa. Aquela criança que senta, que engatinha, que procura os objetos sem manifestar nenhum tipo de movimento brusco, tremor, espasmo ou dificuldade em relação a esses movimentos. A flexão no período neonatal, né? Assim que a criança nasce, nos primeiros meses de vida, ela conseguir fazer essa flexão. Os reflexos primitivos estarem ativos, a criança apresentar a sucção, apresentar a salivação, apresentar a apreensão com a mão. Até os 3 meses, é comum em todos os primatas esse movimento de agarrar. Então, você coloca um objeto na palma da mão de uma criança que tem até 3 meses, ela vai fechar automaticamente a mão com bastante firmeza e bastante força. Tá? Então, isso é um reflexo que nós carregamos na nossa evolução de se agarrar ao corpo da mãe. E a criança, o bebezinho, acaba se agarrando a qualquer objeto que você colocar na mão dele, inclusive se agarrando à mão. Esse reflexo acaba desaparecendo depois dos 3 meses, mas até os 3 meses esse reflexo tem que estar ativo. Então, nós temos alguns reflexos primitivos que precisam ser observados nas crianças, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, quando a criança é praticamente só reflexo inato. Então, ela chora, ela suga, ela defeca, ela urina e etc. A simetria corporal,
Então, o pediatra vai analisar isso mais clinicamente, mas o pai, a mãe, a criança, o adulto que cuida da criança vai conseguir identificar se há uma simetria entre os membros superiores e inferiores, entre o tronco e os membros e etc. A transferência de peso corporal, quando a criança consegue mudar sozinha de posição, então, por exemplo, você coloca ela sentadinha, ela vai virar, vai pender mais para um lado, pender mais para o outro. As ações de retificação, que é mudar de posição, você coloca ela de bruços, ela vira de barriga para cima. O próprio rolar e a questão do equilíbrio. É claro que isso, gente, tem que ter muito bom senso, porque para cada mês que a criança avança, ela vai adquirir um movimento. Não adianta você querer que uma criança sente e atire objetos antes dos 4, 5 ou 6 meses. Eu digo 4 meses os mais precoces, porque a idade padrão é 6 meses, tá? Então, é preciso ficar atento e ter um pouco de bom senso também. No slide anterior, nós comentamos sobre os reflexos que a criança deve ter até os 3 meses. Então, aqui nós vamos ver o que cada faixa etária traz de padrão no que diz respeito aos reflexos. Por exemplo, até 3 meses a postura flexionada, elevar a cabeça, o contato visual, principalmente quando nós falamos com a criança, e reação aos sons. Com isso, você já consegue ver o desenvolvimento dos 2 sentidos, que é a visão e a audição. Então, quando a criança procura um objeto com o olhar, você passeia com o objeto na frente dos olhos dela e ela consegue acompanhar, já significa que ela tem uma visão mínima para poder enxergar aquele objeto. A audição também, você fazer um barulho e a criança reagir a esse barulho, já significa que ela tem um mínimo de audição. Tá? Com 3 meses, ela passa a ter o controle da cabeça, existe uma simetria corporal, a transferência de peso, que nós já falamos, ela junta as mãozinhas, ela sorri e ela já vocaliza muitos sons, tá? Com 6 meses, a criança permanece sentado quando a gente coloca ela nessa posição, ela fica durinha, sem precisar do apoio, né? E ela rola sozinha, ela segura objetos. Então, a criança sentadinha, você pode colocar um objeto perto dela, ela vai esticar o bracinho para agarrar esse objeto, conseguir segurar esse objeto com firmeza. É um padrão que tem que ser observado. Se a criança não consegue esse movimento, a gente tem que ficar atento. Ela localiza os sons, então você faz um barulho perto dela, ela vai virar o corpinho, a cabeça procurando isso. E ela balbucia muito, tá? Com 9 meses, ela começa já a se apoiar nos móveis, no que estiver perto, para ficar em pé. Engatinha. Engatinhar não é um padrão, tá? A maior parte das crianças tem esse engatinhar. Mas se ela não está engatinhando, não significa que ela esteja com algum problema, tá? A maioria das crianças engatinham de um mesmo jeito. Por isso é colocado aqui como característica da faixa etária. Mas não se observa isso com tanta regularidade quanto a teoria diz. Ela fica de pé e ela pronuncia sílabas. Tá? A mesma coisa para ficar de pé, não necessariamente com 9 meses. A gente diz aqui, esses reflexos de faixa etária são usados aqui na medicina para padronizar um pouco isso, tá? Igual os estágios de desenvolvimento do Piaget, como a gente vai ver. Não necessariamente começa e termina exatamente como está descrito, tá? As crianças têm ritmos diferentes. E com 12 meses, 1 ano, primeiros passos e palavras. Lembrando, então, que a criança pode demorar um pouquinho para andar e para falar, o que não significa que ela tenha qualquer tipo de problema ou uma deficiência. Então, é importante, além da gente observar essas características, tá? O que é, então, para alertar a gente? Quando ela chega, por exemplo, a uma determinada faixa etária, com comprometimento visível de um desses comportamentos que a gente citou.
Por exemplo, a criança não reage a sons, a criança não balbucia, ou a criança, ela chegou com 3 meses, ela não consegue fazer nenhum tipo de movimento, ela não consegue rolar. Então, isso é um sinal de alerta para você levar ao pediatra e procurar informação, não é motivo também para desespero. Então, se você vai trabalhar com uma criança nessas faixas etárias e você consegue observar que ela não apresenta a maioria dos movimentos que estão descritos nessas faixas etárias, você vai trabalhar no berçário, por exemplo, você pode comunicar à gestão e a gestão vai informar a família, por sua vez, vai procurar um médico. Então, precisa observar também a audição, né? Sem fazer um barulho, ver se a criança reage àquele barulhinho, tá? Visão, você mostrar um objeto bem colorido, de preferência para a criança, ver se ela acompanha esse objeto com os olhos. E movimentos anormais, tem que ficar atento se ela tem espasmos, se ela tem tremores, se ela tem uma fraqueza muscular excessiva, tremedeiras, tá? Se ela tem movimentos rígidos, por exemplo, fechar a mãozinha depois dos 3 meses e não abrir mais e ficar nesse movimento de mãozinha fechada o tempo todo, até 1 ano de idade, isso não é muito normal. O normal é ela querer agarrar os objetos, tá? Então, procurar sempre informação de um especialista. Em relação ao ambiente da criança deficiente e o ambiente para toda a criança, é muito importante que a gente tenha, em primeiro lugar, um ambiente saudável, tá? Um ambiente arejado, um ambiente confortável, um ambiente iluminado. A criança precisa de cores, isso vai estimular o desenvolvimento da visão dela e vai estimular o cognitivo. Então, isso é básico para qualquer criança. Quanto às crianças com deficiência, a gente sabe que as famílias nem sempre contam com recursos econômicos e sociais suficientes para dar uma vida totalmente confortável para essa criança. Às vezes não tem assistência médica especializada perto da casa da criança, os pais precisam andar grandes distâncias para levar essa criança para um atendimento, para o tratamento, tá? A própria criança necessita de cuidados 24 horas, uma atenção com ela, às vezes cuidados médicos. A criança que tem um comprometimento de saúde um pouco mais grave vai ter necessidades maiores de atenção e de cuidados. E por conta disso, as famílias elas acabam exaustas, né? Tanto emocionalmente como fisicamente. E também por conta de todos esses afazeres em relação à criança, os pais acabam não dando conta de dar toda a atenção possível ao desenvolvimento da criança. Por isso, gente, a função da creche da pré-escola é muito importante na ajuda para detectar algum problema e para a solução desses problemas, para a intervenção em relação a esses problemas. A escola pode ajudar na nutrição da criança, estudando, pesquisando em relação à deficiência que a criança apresenta, qual a melhor nutrição para ela. Na afetividade, dando apoio emocional para esses pais e para a criança. Na socialização dessa criança, fazendo com que ela faça amigos, com que ela tenha felicidade na escola, alegria de participar das atividades da escola, tá? E, lógico, tendo sempre em mente que se você tem um aluno deficiente, você é parte do processo de desenvolvimento dele, tá? Nós temos como auxílio financeiro o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que nós já citamos, que é um salário mínimo oferecido para o governo para a criança que não tem e não terá condições de se manter sozinha, de trabalhar ou até mesmo vai precisar de uma ajuda para suas necessidades mais básicas, tá? A creche, a pré-escola, muitas vezes elas são o primeiro contato que essa criança com deficiência vai ter com a sociedade, né? O ambiente fora da família, ela cresce ali protegida, né, pela família, por motivos óbvios, né? E a criança, quando ela vai para a escola, o mundo dela se amplia.
Então, é muito importante que esse ambiente seja o mais saudável possível, seja um ambiente de acolhimento. A criança não pode ser segregada, ela não pode ser marginalizada, ela não pode ser deixada de lado, ela não pode ser deixada para depois, ela tem que ser incluída, isso está na lei. Isso não é só uma questão de bom caratismo, é uma questão legal, tá? Então, essa criança precisa ser integrada no cotidiano escolar, em todas as suas práticas e em todos os seus níveis. E não esquecer que essa criança é uma criança, portanto, ela vai se encantar com as mesmas coisas que a criança, que tem a mesma faixa etária dela, tendo ou não deficiência. Ela vai gostar de uma boa história, ela vai gostar do teatro de fantoches, ela vai gostar de música, ela vai gostar de dançar, de se movimentar ao som de uma música, ela vai gostar do cinema, dos desenhos animados, das animações. Então, não devemos privar a criança de ser criança, tá? Às vezes, por conta de todos os problemas de saúde que uma criança pode apresentar, de todos os cuidados que ela pode necessitar, a família esquece um pouco de que ela é criança e que ela tem necessidade de brinquedos, de brincar, de ter acesso ao lúdico, à imaginação, e não estou aqui criticando a família de forma alguma. Como eu já disse, ela tem outras preocupações e necessidades. Então, é aí que entra a observação da escola em relação a isso. Tá? Deixar levar um brinquedo para casa que ela se identificou, sabe? Inserir essas práticas de ludicidade, o jogo simbólico, o faz de conta na vida da criança e falar para os pais como ela pode ter acesso a isso e comunicar aos pais do que ela gosta, o que diverte ela, tá bom? Quanto à comunicação, é muito comum que uma criança com deficiência não consiga se comunicar de forma efetiva, tá? Existem 3 tipos de comunicação que a gente pode usar na escola, com todas as crianças. A comunicação verbal, que é essa do meio, mesmo com dificuldade de formar sentença, de falar palavras de modo inteligível, a criança com deficiência física, ela pode emitir sons silábicos o suficiente para se comunicar, para ser entendida, para conseguir passar para você o que ela pensa e o que ela sente. Essa é a primeira forma de comunicação que a gente vai tentar, a comunicação verbal. Não só com ela, como com todas as crianças. Nós usamos mais a comunicação verbal. A comunicação verbal, ela pode ser oral, através das palavras ditas pela boca, como ela pode ser escrita, tá? Caso não funcione a comunicação verbal, nem oral nem escrita, a gente tenta uma comunicação gestual, que a criança vai piscar, ela vai movimentar braços, o que ela conseguir para poder passar a mensagem do que ela está sentindo, tá? Ela pode usar também o movimento dos olhos para mostrar as sensações que ela tem, os sentimentos que ela tem, os pensamentos que ela tem. Então, o corpo dela vai ser um instrumento de comunicação. Fora isso, a criança pode usar uma comunicação escrita através de instrumentos, como um capacete com ponteira, pranchas com touchscreen, que a gente já falou aqui sobre a tecnologia assistiva. E ela pode também ter os aparelhos de vocalização, tá? Que é quando o computador emite uma voz para dizer o que aquela criança está pensando ou sentindo. Então, nós temos basicamente esses 3 recursos para ajudar uma criança com dificuldade de comunicação a passar os seus sentimentos e pensamentos e também que a gente possa se comunicar com ela. Bom, para finalizar essa parte de aspectos importantes para a nossa prática pedagógica com as crianças com deficiência, é muito importante a gente falar sobre alimentação, porque alguns problemas, distúrbios nos órgãos de fonação da criança, na boca propriamente dita, pode dificultar a mastigação. Tem muitas crianças com paralisia cerebral que têm problema na arcada dentária, até também por conta do próprio crânio, do maxilar, crianças com microcefalia, tá? E elas vão ter problemas para mastigar, para deglutir, não é só para falar.
né? Não é só um problema de comunicação. Controle de saliva, pode afetar a respiração da criança. Por conta disso, o acompanhamento fonoaudiológico é muito importante, tá? E isso faz parte da questão do ambiente da criança, porque se a criança não conseguir respirar direito, comer direito, se alimentar direito, de uma forma confortável, de modo que ela consiga uma nutrição adequada, para ter força mesmo, para ter energia, isso vai afetar não só o desenvolvimento dela, como o comportamento dela em sala de aula. Então, é preciso estar atento à alimentação da criança, à respiração. Isso pode interferir no sono dela. Criança que não consegue respirar direito, não consegue descansar à noite, ela vai mais irritada para a escola, ela pode ir com dor para a escola, tá? E aí ela não vai conseguir aprender, certo? Existem muitas crianças que não têm um comprometimento cognitivo, tá? Mas mesmo assim ela tem dificuldades no aparelho fonológico, ela não consegue articular a fala, tá? O pensamento dela tá correto. É como se você conseguisse pensar um monte de coisa e não conseguisse verbalizar isso, é o que acontece com ela. Então, isso pode irritar a criança. É preciso que o educador tenha a sensibilidade de poder tranquilizá-la, tá? Para que ela consiga falar o que ela, pelo menos, passar a mensagem que ela está conseguindo, certo? Então, por enquanto, é isso. Nós vamos ver melhor essas questões quando a gente estiver falando sobre a questão de afetividade propriamente dita da criança, né? Como é que nós vamos lidar com a criança emocionalmente.